gloriosa. Tá aí? Tá, amém. Então, começando aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Então, sem fé, não agradamos a Deus. Deus não agrada daquilo que nós fazemos de obras. Você pode fazer quantas obras quiser. Se você não tiver fé, a sua obra é vã. Não vale nada. E você pode ter toda a fé do mundo. Falamos aqui também na segunda-feira. Se você não acompanhar a tua fé com obra, com ação, com uma ação de força, de confiança em Deus, a sua fé também não tem valor nenhum. Então, a fé e a obra precisam andar juntas. Eu expliquei aqui essa semana a respeito que obras são essas. Hoje nós não vamos falar as obras, vamos falar somente da fé. Então, mas aquele que busca a Deus, é preciso acreditar, é preciso confiar, amado. É preciso confiar. Não pode achar que só porque ora, ou só porque chora, ou só porque resmunga, né? Porque tem muita oração que é verdadeira maldição. A pessoa não sabe orar, não tem condição de orar, não aprendeu a orar, não tem fé, e a palavra que ela usa não desperta nada em Deus, porque está falando da boca para fora. Não está internalizada a palavra. Cedo ela ora para uma coisa, 10 horas ela ora para outra, meio-dia ela ora para outra, 3 horas ela ora para outra, 4 horas ela ora para outra, e no final das contas, nenhuma das coisas são respondidas. Só vai acumulando prejuízo. Então, vamos aprender aqui. Sem fé. Fé é uma força interior, é um dom de Deus. Quando ele subiu ao alto, levou o cativo ao cativeiro, ele deu dons aos homens. E um desses dons é o dom da fé. E é o mais importante para a nossa vida aqui na terra. Porque temos, como eu falei, tentações, provações, dificuldade, tudo concorre para nos matar, nos destruir. Ninguém tem misericórdia de ninguém nessa terra, mano. A única misericórdia que nos faz, que nos sustenta, é a do Senhor, que se renova a cada manhã, se adapta às nossas vidas, às nossas fraquezas. Por isso nós não somos consumidos, porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus é tão infinita, é tão grande, que por mais dificuldade que temos, Ele ainda assim está constantemente nos guardando e nos livrando do mal. De maiores provações, de maiores tentações. Porque o mundo não nos quer aqui não. O mundo quer nos ver fora daqui. Então, amados, temos que aprender a fé antes da cruz de Cristo e a fé depois da cruz de Cristo. Você mostrou o copo e deu sede. A fé antes da cruz de Cristo era uma fé humana, natural do homem. Todo mundo que nasceu nessa terra, nasceu acreditando em alguma coisa, confiando em alguma coisa e tendo fé em alguma coisa. Tem gente que tem fé no Buda, tem outros que tem fé no Papa, e tem outros que tem fé em outras coisas. Tem gente que acredita que vai morrer e vai reencarnar de novo. Esse não é o dom. Esse não é a fé revelada de Deus.
Esse não é a fé que Jesus teve, que Jesus tinha, que Jesus andou, que fez milagre, que curou, que abençoou, que morreu por causa da nossa fé fraca, da fé humana. Nós não temos que ter fé humana. A fé humana nós usamos para no nosso dia a dia, para comprar e vender, para fazer e tal, para correr, para ir ali, para tal. Isso aí é a nossa fé humana. Mas o dom da fé, para remover o obstáculo, para agradar a Deus, esse precisa ser ativado na nossa vida. A fé natural faz o quê? Abacuque 2,4. Vamos lá. A fé natural, eis que a sua alma está orgulhosa. Olha o tamanho da minha fé, porque eu sei isso, porque eu faço e aconteço. Isso é fé natural. Isso é a fé que a tua alma está inchada, está soberba, está egoísta, é a fé da carne. Não é reta nele, mas o justo pela fé verá. E sem fé, nós vamos fazer o quê? Vegetar nessa terra. Vamos andar de paulada em paulada, de cacetada em cacetada, ele cai aqui, levanta ali. Então nós precisamos aprender que temos um dom, e esse dom da fé precisa ser exercitado, precisa ser ativado, é preciso que sejamos confiantes em tudo que a Bíblia diz, em tudo que o Senhor fez, em tudo aquilo que Ele está nos enviando a fazer e a viver, para termos uma vida forte e abençoada nessa terra. Depois da fé, como um dom de Cristo, Romanos 1,17. Assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Nele quem? No Evangelho. Se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Né? É a mesma palavra de Abacuque. Aquele que tem a alma inchada, que é uma fé natural, que é uma fé orgulhosa, uma fé soberba, arrogante, achando que é o dono do mundo, que é o dono da cocada preta, esse está inchado, é orgulhoso. Ele não agrada a Deus em hora nenhuma. Ele pode passar 48 horas num dia orando. Não tem dia de 48, mas 2 dias de 24. Não vai resolver nada. Não vai receber nada de Deus. Deus não recebe nada que não seja por fé, que não seja através da fé. Por fé ou através da fé. Há duas maneiras de nós termos a fé: acreditarmos, confiarmos em Deus, assim, que é o Todo-Poderoso, que pode resolver o nosso problema, e, por meio da fé, correr atrás para resolver o nosso problema. Não ficar de boca aberta, não. É a fé e a ação. Por isso chama oração. Orar e agir. Então, se nós só orarmos, não vamos nada receber. Temos que orar e partir para a vitória. Amém? Continuando. Essa é a fé depois da cruz. É o que nós estamos vivendo hoje. Mas tem muita gente vivendo na fé antes da cruz. Esse papinho que teve por aí, esse fazedor de cena, de teatro, de coisa, de chora, esse está vivendo antes da cruz. Está igual o judeu. Não recebeu Cristo, não conhece Cristo, só conhece a carne, só conhece o Cristo da carne, não sabe que o Cristo ressuscitou e é rei, é rei dos reis, é senhor dos senhores, é o todo-poderoso, não é mais aquele homem que tinha dor de barriga que, quando andou ali em Israel, que chorou, que sofreu. Aquele homem morreu, amado, e foi sepultado, só que o corpo dele não ficou no túmulo, ele ressuscitou.
pelo poder de Deus. E é esse poder que nós estamos vivendo hoje. Ninguém aqui ousa fazer nada antes da cruz. Qualquer coisa que você se envolver a fazer antes da cruz, você descai da graça de Deus. E volta para antes da cruz. Vai ter que morrer na cruz. Top 2 aqui. A fé, como um dom, foi revelada por Paulo no Novo Pacto. Efésios 2:8. Nós conhecemos de cor salteado, né? Efésios 2:8, está aqui. Porque pela graça sois. Foi por graça que você foi salvo? Ou foi porque você quis ser salvo? Foi você que foi lá, não, Deus, porque eu quero ser salvo, eu vou te aceitar, e isso e aquilo, vou fazer 60 dias de jejum, vou batizar nas águas, aí eu estou salvo. Foi você que fez isso? Pela graça sois salvo. Por meio da... por meio. Por graça, por meio da fé. Não é? E isso não vem de vós. É dom de Deus. Então foi isso que Jesus fez por nós. Deu um dom para nós vivermos vida abundante, confiando na vida eterna, confiando na nossa salvação eterna, porque não teve nenhuma obra humana que pudesse salvar alguém, quem quer que seja. E não existiu e nem vai existir nenhuma. Ou você é salvo por graça, ou você vai perecer. Porque não tem outro meio. Os homens inventaram um monte de coisa, mas isso é coisa de homem. E nós não vamos morar com os homens em lugar nenhum, vamos morar com o Senhor. Romanos 10:17. Como é que eu ativo a minha fé? Como é que eu desperto a minha fé? Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu estou ouvindo coisas que não é dessa palavra, que não está revelada na graça de Deus, que não é o verdadeiro evangelho, que é evangelhos mentirosos que existem pelo mundo todo, que está levando muitos filhos de Deus para ter vida com problema. Se não é da palavra revelada, não é do amor de Deus, amado, não desperta fé em ninguém. Pode ter vivido 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas não tem fé. Tem fé. Tem uma fé natural, a fé antes da cruz, mas a fé dom não tem. Porque não ouviu a palavra, não entendeu a graça, não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador. Não veio por revelação, não veio por predestinação. Não tem fé. Não acredita na predestinação. 99% dos crentes no Brasil e no mundo não acreditam na predestinação de Deus. Eles são salvos por água, por batismo, por milagre. Acontece um monte de milagre, mas não tem fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 2 Coríntios 4:13. Vamos lá. Continuando, vamos lá. Diz assim: temos, portanto, o mesmo espírito de fé. O mesmo espírito de fé de quem? De Cristo. Nós somos embaixadores de Deus nessa terra. Nós somos irmãos carnal de Cristo. E nós temos o mesmo espírito dele. E a palavra diz assim: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Amém? Então nós podemos falar da graça de Deus, podemos falar da fé, podemos falar de Deus, nós acreditamos nessa verdade. Então podemos profetizar essa palavra. Continuando. Romanos 12:3.
Está engasgando aí? Daqui do meu? Tá chiando. Parou? Não, né? Vou segurar ele aqui, ó. Amém. Continuando então. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós. Ó Paulo falando, hein? Ele diz, eu digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Não se ensoberbeça, não se vangloria, não se torne um orgulhoso, não acha que você é o rei da cocada preta. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus nos deu uma porção de fé. E dentro dessa fé, dentro dessa crença, dentro dessa confiança em Deus, nós podemos sim, né, falar, acreditar, profetizar, podemos orar, podemos pedir, podemos mandar remover os obstáculos, as tribulações, as dificuldades, as doenças, as dores, o mal, podemos mandar tudo embora, porque temos uma medida da fé de Cristo. E se nós estamos sabendo disso, podemos falar, podemos anunciar. Continuando. A fé não é de todos. Tá? Tessalonicenses 3:2. Diz assim: para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos os homens. Não pense você que todo mundo tem esse dom da fé. Muitos têm, está adormecido, porque eles não saíram do mundo, eles não ouviram a palavra, eles não se entregaram ao Senhor. E esse dom às vezes está em muitas pessoas. E esses que andam fazendo esses arrastão por aí, nessa cidade, por aí, muitos deles têm esse dom da fé, mas estão fazendo coisas que é contra a vontade de Deus. Mas, além desses, que eu estou falando, que anda pelo meio desses homens que são maus, dissoluto, que leva as pessoas ao erro, induz as pessoas ao erro. Então, nós temos que estar de acordo com essa palavra aí. Tito 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. É preciso ser um eleito de Deus para ter o dom da fé. E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, que é segundo a graça de Deus. É o conhecimento da verdade segundo a graça de Deus. Em esperança da vida eterna, quando nós cremos, quando nós exercitamos a fé, nós estamos exercitando uma esperança, e uma esperança forte. Esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, antes dos tempos eternos. Deus prometeu essa salvação para nós, predestinou em amor, e nos enviou para essa terra, e nos deu o dom da fé. O que falta para nós? Conhecer. Buscar conhecimento para poder avivar a fé, ativar a fé, e aí sim, através da fé, sermos vencedores. Uma fé santíssima. Judas 20. Mas vós, amados, olha, edificando vós, a vós mesmo, olha, cada um de per si, amado. Eu não posso forçar você, eu não posso embutir em você fé, eu não posso embutir em você salvação, eu não posso embutir em você perdão, é você mesmo. Sobre a vossa santíssima fé,
o dom que Deus te deu, orando no Espírito. Amém? Continuando. 1 João 5, 4 e 5. Assim. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé vence as dificuldades, vence a miséria, vence tudo, vence a doença, vence. A nossa fé é forte, é um dom de Deus. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então é preciso acreditar, é preciso saber. Continuando. O tópico 3. Esta fé é dom de Deus, é poderosa, não depende do homem. Temos que confiar na fé, confiar nela. Romanos 14, 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvida. Nós devemos receber aquelas pessoas que estão doentes na fé. A fé dela está raquítica, está presa, está amarrada. Ela não ora, não sabe orar, não pode orar, tem dificuldade para tudo, não sabe pregar, não pode pregar, não entende a palavra, não lê a Bíblia. Amado, isso é uma dificuldade que nós temos que receber e temos que levar essa palavra até os seus ouvidos, para dar a oportunidade da sua fé ser ativada. E a fé ativada vai crescer, e vai prosperar, e vai te fazer vitorioso. Amém? Continuando. Hebreus 10, 35. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Olha, não despreze a sua confiança, não perca a sua confiança em Deus. A sua confiança em Deus, a sua crença, a sua fé exercitada, vai te dar prêmio, vai te dar galardão, vai te dar vitória. É por isso que nós temos que estar com a nossa fé sempre ativada. Tópico 4. No antigo pacto, a fé natural, com a fé natural tivemos heróis da fé, que alcançaram vitórias. Olha, ainda que a fé natural, na vida de uma pessoa disposta a se lançar no escuro, disposto a confiar em Deus. Uma pessoa fala assim, não, eu não posso dar o dízimo esse mês porque tem um monte de coisa para pagar. Meu salário está pouco, tem que ganhar mais. Eu tenho um monte de coisa, prestação, veio vencer, não sei o que, eu não posso dar o dízimo. Tá bom. Não dê o dízimo. Mas no mês que vem, você não tem dinheiro para dar o dízimo e ainda deve mais do que você está devendo esse mês. Por quê? Porque você não confia em Deus. Porque você não tem a sua fé exercitada. Porque se você tiver a sua fé ativada, ainda que com o problema da conta para pagar, da luz, da água, você tira o seu dízimo e por fé, não é por arrogância não é por dividir com Deus, não é por falar assim, não, é porque eu vou dar 10 para o senhor me dar 100, porque o mês que vem eu tenho que pagar 150. Não é isso. Por fé, por amor, você vem e traga o dízimo e fala, Deus, eu sei que não vai faltar nada. Davi disse assim, o Senhor é o meu pastor e no fim do mês eu vou passar fome.
Por que que ele sabia que ele iria prosperar? Que nada ia faltar? Porque ele confiava em Deus. Ainda que fosse o último centavo que ele tivesse, ele dava e doava. Para quê? Para que no final do mês ele tivesse mais. Amado, eu tenho testemunho disso, viu? Eu tenho testemunho disso. Quando a coisa apertou, para mim, numa época que eu me vi na miséria, de um dia para a noite. Eu não tinha com que pagar a dívida que eu tinha entrado nela, que não era minha. Entrei de gaiato. Mas eu firmei a minha fé. Eu estava numa igreja aí. E o pastor ria até aqui, ó, porque ao invés de eu dar só o meu dízimo, eu dava o meu dízimo e dízimo para eu continuar sobrevivendo. E foram seis meses de uma vida arrochada. Mas eu fui vitorioso. Eu paguei as dívidas e não precisei praticamente tirar nada de casa. Paguei. E era muito, viu, gente? Era muito. Não era dívidazinha de 2, 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, não. Era dívida de uma casa dessa que custa 120, 130 mil reais. Era isso que eu estava devendo. Eu ganhava salário. Mas o meu dízimo, a minha fé, venceu. Continuando. Porque quem confia em Deus, a sua confiança em Deus, traz grande galardão, traz grande recompensa. Não tem nada perdido para aquele que crê. Nada. Pode ser a maior derrota que te joga no chão, que vai, agora você não levanta mais. Ele diz, eu vou levantar. O cair é do homem. Levantar é a fé. A fé nos levanta de qualquer tropeço. Então, continuando. Verso do tópico 4. No antigo pacto com a fé natural. Esse aqui eu já li, né? Alcançaram vitórias. O que eu estava? 10:35. Então eu li errado o negócio aqui. Tá bom. Vamos lá. A fé natural. Hebreus 11:13. Vamos lá. Está aí? Hebreus 11:13. Por quê? Por ela os antigos alcançaram testemunho. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha, eles alcançaram grandes vitórias, o povo da antiguidade, porque eles ativaram a fé, eles acreditaram que era possível vencer apesar de todas as dificuldades. Por quê? O verso 13. Por ela os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram feitos. É isso? Terminando? Continuando. O que mais? Gênesis 1, 3, 6 e 9. Disse Deus, haja luz. A palavra de Deus move. A palavra de Deus faz as coisas acontecer. Falamos agora aqui. A voz de Deus, né, ela pode mudar todo o rumo de uma nação, de uma história de uma nação. Ela pode mudar, se a pessoa ouvir a voz de Deus. Disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Verso 9. E disse Deus, ajuntem as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, e assim foi. Continuando, acelerando aqui, porque a hora está passando e nós temos que chegar ao fim. Hebreus 11:40. De onde? Em cima. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amado, esses heróis da fé,
que venceram o leão, que venceram o fogo, que venceram a espada, que venceram todo o mal, eles não foram ainda aperfeiçoados. Eles estão aguardando a entrada de todos os filhos de Deus, e aí sim vão ser aperfeiçoados juntamente conosco. Eles estão salvos, mas estão esperando por nós. E é preciso que nós acreditamos nisso e que vivemos para isso, porque senão eles estão. E se nós não acreditar nessa fé, não tiver essa perseverança, né, eles estão e nós não vamos. Misericórdia, né, mano? Então convém acreditar, né? Convém esforçar. Continuando, 11:13. Está onde? Embaixo. Todos esses morreram na fé sem serem recebidos a promessa. Já li. E abraçando, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Então, essas pessoas estão ainda nos aguardando até que chega a plenitude dos gentios. Eles estão esperando por nós. E nós vamos estar lá. Então vamos aí no tópico 6. Como então ativar a fé vitoriosa? Pela palavra. Romanos 10:17. Nós já lemos, né? Está aí? Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Continuando, isso é para ativar a fé, viu, amados? Essa fé vitoriosa. Pela confissão. 2 Coríntios 4:13. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, por isso falei. Nós cremos, também por isso, também falamos. Continuando, vamos relembrar aí. Convicção, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Quer dizer, uma confissão convicta. Em outra linguagem aí, diz que é a convicção daquilo que nós esperamos. A fé é isso. Continuando. Gálatas 3:5-7. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagres, maravilhas, entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo falando aos Gálatas, ele disse, olha, aquele que opera milagre entre vocês, aquele que te sustenta, aquele que te guia, aquele que te dá paz, aquele que mantém você vivo, aquele que cura as suas feridas, aquele que dá conforto e consolo para a tua vida na hora das maiores dificuldades, ele faz isso pela fé ou pela pregação da lei? Pela lei? Mas a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Se estamos aperfeiçoados é por fé, é pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Olha que Abraão tinha uma fé natural. Ele morava lá em Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, cheia de superstição, cheia de coisas, né? E ele resolveu acreditar em Deus. Ele largou para lá tudo aquilo que era do mundo e seguiu a voz de Deus. E isso foi imputado nele como justiça. Por isso Abraão é o pai da fé. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Amém? E nós somos da fé. Precisamos ativá-la. Continuando. Hebreus 11:6. Já falamos também. Já lemos isso aí. Mas vamos lá. Sem fé é impossível agradar-lhe. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Continuando. 9. Portanto, não. Isso não. Hebreus 4:9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Veja aqui. Deus não deu repouso ao povo de Judá, ao povo de Abraão.
ao povo do Israel, né? Povo de Judá, povo da lei, né? Ele não deu repouso quando lhes deu a terra prometida, mas pela fé em Abraão, pelas promessas que Deus fez para Abraão, e que essas promessas chegaram até nós, por isso resta ainda um repouso para o povo de Deus. E esse repouso nós estamos nele. Nós podemos desfrutar desse repouso nesta terra, se confiarmos em Deus como Abraão confiou. Então podemos alcançar esse repouso ainda aqui nessa vida. Só depende de acreditarmos. Continuando. Aquele que ativa a fé torna-se uma voz profética neste mundo. Quer ser um profeta de Deus? Ativa a sua fé. Bota a sua fé para funcionar. Abre a tua boca pelo dom de Deus, o dom que Deus te deu, a fé. Ela prospera, ela se cumpre, e nós temos que usar ela. Isaías 55:11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o que enviei. Amém? Então, a respeito dessa palavra, que é a palavra da fé, do Evangelho da nossa salvação, a palavra da graça de Deus, esta palavra não volta para Deus vazia. Você não sabe orar? Ore a palavra. Busque na palavra e procure um texto que você está passando, vivendo, ou quer chegar, e diz a Deus o que é que você está lendo. A palavra dele não volta vazia. Ela vai fazer aquilo que você está orando a Deus através da palavra. Ela vai realizar aquilo que Deus disse. E depois ela volta para o Senhor. Amém? Continuando. Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo, eu cuido, eu estou em cima da minha palavra, né? Para cumprir. Deus não deixa passar uma palavra dele. Ele disse: o mundo passa, mas a minha palavra não hão de passar. Então Deus cuida da palavra dele para que ela volte para ele e deixa aqui o que ela veio para fazer. Romanos 4:17. Como está escrito? Está escrito, amado. Ninguém está inventando nada aqui não. Por paz de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Amado, o que é que nós estamos precisando e que nós não vemos? Está tão distante, está tão impossível, está tão longe, está tão difícil. Amém? Olha para dentro de você. Qual é o problema? O Deus que chama aquilo que não existe como que se já fosse. Essa é a palavra que nós temos que falar, que confiar, para que nós possamos ver resultado, o resultado da fé. Falta o quê? 17? Diz assim: examinais a vós mesmo. Não? Examinai a vós mesmo. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado.
Misericórdia, né, mano? Não podemos estar reprovados. O Senhor disse, olha, aquele que vem a mim eu não lanço fora. Eu não deixo, da minha mão ninguém arrebata. Então nós estamos em Cristo. Se por vezes não somos ainda, não temos grandes vitórias, é porque não estamos com a nossa fé em dia com a palavra. Estamos vivendo aquém da nossa fé. E nós temos condição de, a partir de hoje, falarmos coisas, profetizarmos bênção, profetizarmos saúde, paz, prosperidade, vida com abundância em cada um de nós, em cada uma das nossas famílias. Amém? Continuando. Palavra final. Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai vós mesmo. É isso, já li então? Que isso está em vós. Então, já terminei. Amém? Então, vamos orar, agradecer a Deus. Quem está participando aí? Ao próximo domingo, em nome de Jesus. Então vocês estejam conosco, nós, a igreja. Domingo que vem é dia dos pais, né? Nós não vamos fazer nenhuma festa não, viu? No domingo que vem. Nós vamos fazer isso daqui mais um tempo, quando o sol estiver mais quente. Agora está muito frio. Amém? Então domingo que vem é só o culto, vamos orar pelos pais, traga seu pai, traga sua família, vamos fazer um culto especial para o Dia dos Pais. Só não vamos ter comes e bebes, mas depois nós vamos fazer isso. Mas traga sua família, traga teu pai,